Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui você aprende absolutamente tudo o que precisa para reduzir 4 números do manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e no episódio de hoje você vai aprender como reduzir o seu manequim e ficar com a pele muito mais linda e mais jovem, tá certo? Então, se você quer descobrir o passo a passo que você precisa seguir aí, além de tudo, ainda de quebra, deixar a sua pele mais linda e mais jovem, fica comigo até o final desse vídeo, tá certo? Mas, antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, para esse vídeo agora e se inscreve lá, tá certo? Já clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e todos os vídeos novos, tá certo? Todas as semanas temos vídeos novos aqui do Projeto Comer, Rezar e Não Engordar. E todos os dias tem vídeos aqui que também vão te ajudar a reduzir 4 números do manequim comendo de tudo, tá certo? E claro, se você gosta do meu conteúdo, se ele é relevante para você, já deixe o seu like, tá certo? Então, vamos lá para esse episódio que tá muito legal, né? Que são 2 assuntos aí que a mulherada tanto se interessa, que é reduzir o manequim e ficar com a pele bonita, tá certo? Bom, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já recebi da mulherada. Carol, me indica um colágeno bom, me dá uma boa indicação de um colágeno, porque eu preciso, porque eu tô passando, né, tô ali, já tô a partir dos 30, dos 40 anos, então eu preciso tomar colágeno para ficar com uma pele bonita. E esse é o maior erro que você pode cometer. Você sabia disso? Porque assim, quando você tem, né, você precisa estar muito mais atenta a outros pontos do que a suplementação do colágeno. Porque o colágeno, se você não sabe, ele é um suplemento caro, tá certo? E, né, se você, não sei se você já ouviu falar, mas o colágeno, a indústria vende ele como uma suplementação, porque o que acontece? Com o passar dos anos, existe uma perda natural de colágeno, né? Quanto mais idade a gente vai tendo, existe uma perda natural de colágeno. E tem algumas outras coisas também que fazem degradação de proteína, tá? Como, por exemplo, estresse, cigarro, a radiação ultravioleta do sol também fazem com que, né, o nosso corpo perca colágeno, tá? Mas para você repor esse colágeno que você perde durante os anos, você precisa muito mais do que ir lá comprar o suplemento de colágeno e tomar, tá? Esse colágeno, ele é um suplemento caro. E quando você segue um passo a passo que você constrói os pilares aí certinhos, você não precisa gastar dinheiro com colágeno. E ó, eu vou te contar, se você não tiver com o intestino funcionando bem e absorvendo todos os nutrientes, uma alimentação adequada, não vai adiantar absolutamente nada você gastar dinheiro e ficar tomando colágeno, tá? Então, não cometa esse erro, tá? Se você quer melhorar a qualidade da sua pele, se você quer deixar ela mais bonita, mais viçosa, para que você retarde um pouco, né, o envelhecimento, deixando ela envelhecer, mas de uma forma mais saudável, sem ter essas perdas tão expressivas, você precisa seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar agora, tá bom? Então, deixa de lado aí essa questão de ficar comprando colágeno sem orientação de um profissional, porque você vai estar consumindo algo que você não precisa e muitas vezes você vai consumir algo que não vai te agregar em absolutamente nada se você não tiver com uma alimentação legal, com o intestino legal, tá bom? Então, siga esse passo a passo. Antes de pensar em suplementar colágeno, você precisa seguir esse passo a passo. Porque se você seguir esse passo a passo certinho, você não vai precisar suplementar colágeno nenhum na sua alimentação, né? Para que você consiga reduzir seu manequim e ainda deixar a sua pele linda, tá certo? Então, vamos lá. O que você precisa ter aí? Quais são esses pilares que você precisa seguir, mas assim, ó, de forma constante na sua vida, para manter a pele linda, jovem e ainda por cima reduzir o manequim. Primeiro de tudo, você tem que escrever aqui, ó, até para você poder anotar e não esquecer. Você precisa ter o quê? Uma boa alimentação.
Tá, Carol, mas o que precisa, né? O que precisa ter nessa minha alimentação? Primeiro de tudo, precisa ser uma alimentação rica em proteína. Porque proteína é um macronutriente que as mulheres esquecem de consumir, né? Não sei se você também é esse tipo de mulher, mas é um macronutriente que a mulherada esquece de consumir. Então precisa. Porque conforme a gente vai passando os anos, a gente tem uma perda muito grande de massa magra. E aí o que acontece? Você fica flácida. Mulheres também que fazem aquelas dietas restritivas demais e perdem muito peso de uma forma muito rápida. Você já percebeu que essas mulheres ficam com uma aparência mais envelhecida? Por quê? Porque elas perdem muito músculo. Tá? Elas perdem lá um pouco de gordura, mas perdem uma quantidade muito grande de massa magra. E isso faz com que elas fiquem muito flácidas e realmente dá essa ideia, né? Quando você vê essas pessoas, né? Essas mulheres que fazem essas dietas muito restritas, elas ficam com uma aparência mais envelhecida por causa dessa perda muito grande de massa magra. Então, primeira coisa que você precisa garantir aí que tenha na sua alimentação para que você não precise suplementar colágeno e que fique com uma pele linda, mesmo com o passar dos anos, né? Que você já esteja na casa dos 40, dos 50, dos 60 anos, é uma alimentação rica em proteínas. Que tipo de proteína, Carol? Ovos, frango, peixe, né, carne vermelha, carne suína também. O lombo suíno é uma ótima opção de carne, né, de uma carne suína com alto valor biológico e uma quantidade mais baixa de gordura. Então, é variar. Ah, mas aí eu vou comer só ovo, então, não. Ou só frango? Não. É variar o consumo, né, da proteína que você está consumindo. Para quê? Para que você tenha os nutrientes de vários tipos de alimentos e não ficar comendo só todos os dias a mesma coisa. Isso também ajuda a não ficar naquela monotonia alimentar, ou seja, enjoar, porque você come todo santo dia a mesma coisa. Então varia, tá? Um dia você come frango, outro dia você come ovo, outro dia você come uma carne bovina, outro dia uma carne suína, se você gostar, peixe, varie, tá? Não é porque o frango, claro, o frango e o peixe, né, as carnes brancas em geral, elas têm menos gordura, então elas são menos calóricas, mas também não tem problema nenhum você variar. Assim você não vai enjoar de ficar comendo todo santo dia a mesma coisa e você também aproveita os nutrientes, né, de vários tipos de proteína aí, tá certo? Ah, Carol, mas então o que eu preciso consumir é só proteína? Não, tá? Você precisa ter uma alimentação rica em proteína, de preferência incluir proteínas em todas as refeições, tá? Porque quando a gente aumenta o aporte proteico, melhora a construção muscular, ou seja, o risco de você ter flacidez é muito menor. Então, você vai ter uma pele mais bonita e menos flácida, tá certo? E outra coisa muito importante, quando você consome proteína em todas as refeições, você acaba ficando muito mais saciada, né? Ou seja, você vai abrir menos brecha para você ficar dando aquelas beliscadas durante todo o dia, sabe? Aquela bolachinha, aquele chocolatinho, aquela balinha, aquele docinho. Então, quando você come proteína em todas as refeições, você acaba ficando muito mais saciada. Consequentemente, você não abre brecha para ficar comendo esses alimentos que são tão calóricos, tá bom? Então, por isso que a proteína também é muito importante, tá? Mas uma boa alimentação, ela não requer, né? Ela não precisa só de proteína. Você precisa colocar junto com a proteína o quê? Boas fontes de carboidratos. De preferência, aqueles que têm mais quantidade de fibras na sua composição. Por exemplo, os integrais. Por quê? Porque o integral emagrece e o branco engorda? Não, porque o integral ele tem uma quantidade maior de fibras na sua composição, que também ajuda na saciedade, ou seja, você está mais saciada, você come menos doce, você come menos beliscos, que são aqueles alimentos calóricos que também deixam a pele feia, né, que favorece o aparecimento lá de celulite. Então, bons carboidratos associados com proteínas são uma ótima combinação, tá? Quais, né, exemplos de carboidratos que são ricos em fibras? Pãozinho 100% integral, arroz integral, tá certo? Você pode adicionar uma fibra também à sua alimentação, por exemplo, uma linhaça, chia,
A aveia você pode misturar com frutas, você pode misturar com, fazer, né, bater junto com frutas e fazer uma vitamina. Pode misturar com iogurte, certo? Assim você vai deixar a sua alimentação muito mais rica em fibras. Consequentemente, vai te dar mais saciedade, né? Vai evitar que você coma menos doce, menos gorduras e também vai ajudar no funcionamento do seu intestino, que o intestino é importante, viu? O intestino é o órgão mais importante, tanto para você reduzir o manequim, quanto para o cuidado da sua pele. Por quê? Porque é no intestino que ocorre a absorção de todas as vitaminas e minerais. Então, se você não tem um intestino saudável, essa absorção não vai ser eficiente. Então, aí não adianta você ir lá se entupir, que nem eu vejo, né? Muitas mulheres se entupindo lá de colágeno, sendo que não tem um intestino saudável. Não vai adiantar. E o intestino saudável, você consegue ele, né, através do quê? De uma boa ingestão de água, ou seja, consumir uma quantidade boa de água aí durante todos os dias, no mínimo 2 litros, mas se você quiser deixar ainda mais preciso, faça essa continha. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso, ou seja, eu peso 60 quilos, eu multiplico 35 por 60, que é o meu peso, e essa é a quantidade de água que eu preciso consumir diariamente, tá bom? Então, recapitulando lá, o que você precisa ter para caracterizar uma boa alimentação? Precisa cuidar da qualidade do seu intestino, tá? Fazer com que ele funcione muito bem, através do quê? Consumo de fibras, né, que eu expliquei lá, boas fontes de carboidrato, aquelas fibras que você adiciona na sua alimentação, por exemplo, chia, aveia, linhaça, enfim, psyllium, tá certo? Então, as fibras vão ajudar no funcionamento do teu intestino e ingestão de água, tá certo? Mínimo 2 litros aí, e se quiser fazer a continha lá para saber a quantidade exata que você precisa consumir durante o dia, multiplica 35 pelo seu quilo de peso e a quantidade, né, que você precisa tomar de água aí diariamente, tá certo? E, claro, aporte proteico, né? Além dos bons carboidratos lá, ricos em fibras, de preferência os integrais, você precisa do quê? Aporte de proteínas, você precisa consumir mais proteína, de preferência proteína em todas as refeições. Quais são elas? Ovos, frango, peixe, carne bovina, carne suína, tá certo? De preferência, uma porção aí de proteína aliada com bom carboidrato rico em fibras em todas as refeições. Para ajudar o quê? Na construção de massa magra, ou seja, para deixar aquela pele bonita, sem rugas, né? Para evitar a perda desse colágeno e também para evitar que você fique beliscando aí todo o tempo, porque a proteína e os carboidratos ricos em fibras, eles dão muita saciedade, tá? E claro que não pode faltar também, né, para você ter uma alimentação de qualidade, são as fibras dos legumes, vegetais e das frutas também. Tá certo? Então, as frutas, você consumir ela entre as refeições principais, almoço e jantar, sempre consumir uma frutinha lá no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, tá certo? É uma boa. E legumes, verduras e vegetais, pelo menos, tá? Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo, mulher. Pelo menos meio prato, quando você for se servir, pelo menos meio prato deve ser preenchido com variedades, tá bom? Quanto mais variado aí for o seu consumo de verduras, legumes e vegetais, melhor vai ser absorvido pelo seu intestino, né? E mais vitaminas e minerais você vai estar ingerindo, tá bom? Então, isso daí que é uma alimentação boa para você reduzir lá o seu manequim e deixar a sua pele mais jovem, tá? Número 2, também muito importante, até já falei um pouquinho sobre isso no número 1, mas vou reforçar que esse daqui é um pilar muito importante, não pode faltar. É o quê? Boa hidratação. Vou anotar aqui para você não esquecer. Boa hidratação, né? Por quê? Porque o nosso intestino, para funcionar bem, ele precisa de água. Lembra que eu te falei agora há pouco que para que você realmente tenha uma pele bonita e que você absorva todas as vitaminas e minerais dos alimentos,
você precisa ter o intestino funcionando bem. Então, você só consegue fazer o seu intestino funcionar bem se você tiver uma boa hidratação. Se você não toma água, se você, né, ou toma pouca água, o seu intestino não vai funcionar. Consequentemente, ele vai ficar um intestino doente. Ele não vai absorver tudo que precisa ser absorvido. Então, o que que vai acontecer? Você vai ficar com carência de nutrientes, né? Não vai ser absorvido o que precisa. Aí a sua pele vai ficar o quê? Vai ficar flácida, né? Vai envelhecer muito mais rápido. Então, a água, ela é fundamental para a sua pele. Se manter hidratada é muito, muito, muito importante, tá certo? Então, o que que você precisa fazer? Como eu expliquei ali, agora há pouco, ali no pilar número 1. Consumir aí, né, no mínimo 2 litros de água, ou se você quiser fazer a continha exata para saber quanto de água você precisa consumir durante o dia, multiplique pelo seu peso, tá? Por exemplo, eu tenho 60 quilos, então eu multiplico 35 ml pelo meu peso. Isso é o que eu preciso, né? O resultado dessa multiplicação vai ser a quantidade de água que eu preciso consumir diariamente, tá bom? Então, além das fibras da boa alimentação, a gente precisa da água para fazer esse intestino funcionar bem, tá? Ah, Carol, eu não tomo água e posso tomar colágeno? Não. Não, porque não vai adiantar. Não, porque se você não tiver um intestino saudável e tomar colágeno, ele não vai adiantar nada. Você vai gastar seu dinheiro, seu rico dinheiro, porque o colágeno é um suplemento caro, não é barato. Se for um colágeno de qualidade, não é barato, tá certo? E aí o que acontece? Não vai funcionar nada, porque o teu intestino tá doente, ele não está saudável, ele não vai absorver, tá? Ah, Carol, mas e se eu tiver, né, se o meu intestino estiver funcionando bem, se eu tiver uma boa alimentação, se eu estiver tomando água, posso tomar colágeno? Não precisa. Porque se você tiver uma alimentação, assim como essa aqui que eu te falei, tiver tomando água e seguindo os 2 outros passos ali que eu vou te passar, você não precisa tomar colágeno. Porque você já vai, né, você já vai consumir o que você precisa para a produção de colágeno. Sua pele não vai ficar flácida, ela vai ficar bonita, você não vai ter perda de massa magra, você não vai ter perda de colágeno. Então, você não vai ter, né, você não precisa tomar colágeno se você já tiver uma alimentação adequada, tá certo? Então, não gaste aí, se você estiver seguindo esse passo a passo, não precisa gastar o seu dinheiro com colágeno, tá bom? Número 3, o que você precisa seguir lá? Vamos lá. Uma coisa muito importante, número 3 também é importantíssimo, tá? Para que você siga aí, para que você, né, para reduzir o seu manequim, mas principalmente para deixar a sua pele bonita. Também, ó, todo mundo pensa que esses pilares são coisas extraordinárias, que é um passo a passo dificílimo de seguir, mas olha o difícil que é. Olha o 4º pilar qual que é. Olha que difícil. Você precisa ter um sono de qualidade. Um bom sono durante a noite. Por quê? Meu Deus. Gente, deu um trovão aqui que acabou. Nossa, quase caiu a casa. Então, por que você precisa ter você precisa ter um sono de qualidade? E por que você precisa? Porque o sono, ele é fundamental, né? Você ter uma noite de descanso é fundamental para a sua produção hormonal, né? Ou seja, quando você não dorme bem, a sua produção hormonal ela fica ineficiente. Aí o seu hormônio do estresse, que é aquele, né, que é o cortisol, que a gente chama popularmente como hormônio do estresse, ele fica muito alto. E quando você fica com cortisol muito alto, aumenta a probabilidade de você acumular gordura, principalmente na região abdominal. E mais uma coisa, quando você fica com cortisol muito alto, além de aumentar a probabilidade de você ficar com gordura, né, de aumentar os receptores de gordura ali naquela região abdominal, também dificulta a produção de massa magra. Se você tiver com o cortisol, que é o hormônio do estresse, muito alto, você vai ter dificuldade em ganhar massa magra. Entendeu? Então, você tá vendo como uma coisa puxa a outra? Então, aí, se você não consegue ganhar massa magra, se você não consegue manter a massa magra que você tem, você vai ter o quê?
perda de músculo. Consequentemente, vai perder colágeno, né? Se você não tiver uma alimentação adequada, não tiver consumindo a quantidade proteica, vai perder também. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar com a pele flácida, vai ficar com aquela aparência de pele envelhecida, tá certo? Então, olha como esses 3 pilares que eu te contei aqui agora, olha como eles são simples, mas olha como eles são importantes. Se você não tiver um sono de qualidade, tua pele não vai ser linda, até porque você vai ficar estressada, você vai ficar irritada, então o teu hormônio do estresse vai ficar altíssimo, você vai acumular mais gordura, né, na pochete e vai ter mais dificuldade para ganhar massa magra. Então, olha como vira uma bola de neve. Aí você vai ficar com o quê? Com aquela pele envelhecida, com a pele flácida. Então, é uma junção, tá? Não tem como dizer só uma boa alimentação ajuda. Sozinha, não. Só a hidratação ajuda? Não. Hidratação sem alimentação não adianta e sem um sono de qualidade também não. Tá certo? Então, assim, esses 4 pilares, eles são fundamentais e precisam ser os 4 feitos, né? E seguidos e feitos de forma constante. Não adianta você falar, não, mas eu comi bem ontem, um dia. Eu fiz uma alimentação rica em proteínas em todas as refeições, tomei água, mais um dia. Daí, eu fiz na segunda, daí na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não. Aí também não adianta, tá? Isso tem que ser feito de forma constante. Ah, Carol, isso significa que nunca mais eu posso comer nada diferente, nada gorduroso, nem um doce? Pode, só que você vai fazer isso eventualmente e não todos os dias, tá certo? Você é aquilo, né? O seu corpo é resultado daquilo que você faz com mais frequência. Então, se você seguir esse passo a passo, se você seguir esses 4 pilares de forma constante, né? Você fizer isso, né? E isso estiver presente na sua vida na maior parte do seu tempo, a sua pele vai ser linda, você não vai ter perda de colágeno, você não vai precisar suplementar colágeno, a sua pele vai ser bonita, né? Você vai envelhecer com qualidade. Agora, se você fizer isso na menor parte do seu tempo e na maior parte do seu tempo você comer muito açúcar, muita gordura, tomar muito refrigerante, beber pouca água, é claro que os resultados não vão vir, tá bom? Então, grava essa frase, mulher, ela é muito importante. Os seus resultados e o seu corpo, ele é reflexo do que você faz de forma constante, ou seja, do que você faz na maior parte do seu tempo. Se você seguir os pilares e plantar bons hábitos, você vai colher bons resultados. Agora, se na maior parte do seu tempo você tiver hábitos ruins, não vai ter como, né, ter bons resultados. Aí não vai ter colágeno que aguente, né? E pode tomar colágeno aí pro resto da sua vida, gastar rios de dinheiro que não vai adiantar em absolutamente nada. Beleza? Tá. Agora, 4º pilar, também muito, né, não menos importante do que os outros, tá? Simples, fácil de seguir, mas que muitas mulheres aí não dão o mínimo de atenção, tá? Essa aqui, ó. Atividade física. Carol, mas o que tem a ver praticar atividade física e pele? O que tem a ver uma coisa com outra? Claro, eu não falei para você lá no início que para você ter uma pele bonita, uma produção legal de colágeno, você precisa consumir proteína, né? Você precisa construir uma massa, você precisa ter uma massa muscular de qualidade, ter bastante massa magra no corpo. Então, e como que você constrói massa magra? De 2 formas. Consumindo proteínas, né? Tendo um aporte proteico maior na alimentação e fazendo o que, ó? Atividade física. De preferência, musculação, né? Musculação ou exercícios que, de certa forma, tenham algum tipo de, né? Que você pegue um pezinho, nem que seja um funcional, mas que você tenha uma carguinha, porque vão ajudar na construção de massa magra. Consequentemente, você não vai ter perda de colágeno, né? Você não vai ter perda de massa magra, não vai ter flacidez, né? Essa pele, né, flácida, envelhecida,
quando você faz atividade física, é bem difícil isso acontecer, tá certo? Olha só, eu aposto que quando eu comecei esse vídeo, eu tenho certeza que você achou que eu ia dar aqui, ó, 3 suplementos ou 3 pilares dificílimos e caríssimos para você seguir. Alimentos difíceis, suplementos, né, caríssimos, para você ter uma pele linda e jovem e, de quebra, ainda reduzir seu manequim. E não é. Você viu o quanto é simples para você reduzir o seu manequim e, de quebra, ter uma pele linda e jovem? Não existe. Uma coisa eu vou te falar, mulher. Não existe suplemento mágico. Não existe colágeno no mundo que vai deixar a sua pele linda se você não fizer isso aqui, ó. E eu te falo, se você fizer isso aqui, se você seguir esses 4 pilares, você não vai precisar tomar colágeno. Porque você já vai ter isso daqui, né? Você já vai ter produção de colágeno natural. O seu corpo já vai ter o colágeno necessário. Você não precisa tomar por formato de suplemento. E é o que eu te falei, um colágeno de qualidade é caro. Para que você vai comprar um suplemento se você pode fazer isso aqui, ó, com alimentação, hidratação, sono e atividade física? Isso daqui é fácil, é o básico que funciona, não existem milagres. As mulheres querem milagres, muitas vêm me perguntar, ai, Carol, me dá um suplemento, um suplemento X para melhorar minha pele, para meu cabelo crescer com mais força e qualidade, para ter um cabelo lindo, para minha unha ser forte. Não existe nenhum suplemento que faça milagres. Porque muitas vezes vem, porque agora a bola da vez é o suplemento XYZ, que retarda o envelhecimento, retarda não sei o quê, melhora o aspecto. Não vai funcionar. Se você fizer tudo isso aqui, ó, não vai funcionar. Aí, quando você vê na parte de trás lá do suplemento, lá nas indicações, você diz lá. Aí, eles dizem lá, fazer o uso deste suplemento, mas para ter resultado, você precisa de uma boa alimentação, associada à atividade física e ingestão de água. Entende? Então, o que funciona não é o suplemento. É isso aqui, ó. Tá certo? E eu tô te falando isso porque eu quero que você pare de se iludir. Porque eu quero que você pare de ser enganada pela indústria, pelas blogueiras que vêm prometendo XYZ e não vai funcionar. Porque o que funciona é isso aqui, ó. Se você tiver o intestino funcionando bem, uma boa alimentação, hidratação, sono e atividade física, a sua pele vai ficar linda, porque você vai ter uma produção natural de colágeno. Então, você não precisa suplementar. Porque a função do suplemento, já diz o nome, suplementar aquilo que você não consegue retirar da alimentação, que você está em falta no seu corpo. Né? Ah, Carol, mas eu estou já numa idade que existe, né, essa perda. Claro, conforme vão passando os anos, existe sim a tendência da gente ter uma perda natural, tanto de colágeno quanto de massa magra. Então, o que você precisa para repor isso daí? Não é tomar o colágeno lá via de suplemento, é fazer isso aqui, ó. É comer proteína, é comer boas fontes de carboidrato, fibra, tomar água, praticar atividade física para ajudar no desenvolvimento muscular. É dormir bem para que os seus hormônios estejam regulados e não ficar com o hormônio do estresse lá muito alto. É isso que você precisa fazer. Tá vendo como é muito mais simples do que você imagina? As pessoas, elas querem fórmula mágica, mas não existe. O que existe é fazer isso aqui de forma constante, tá certo? Mas, ó, além disso, ó, ainda vou dar de quebra aqui, ó. Depois que você fizer tudo isso daqui, seguir esse passo a passo, seguir esses 4 pilares de forma constante aí na sua vida, ou seja, fazer todos os dias, eu vou dizer alguns alimentos que você pode incluir na sua rotina para melhorar e potencializar essa recuperação de colágeno, tá? Essa melhora para deixar a sua pele ainda mais linda, ainda mais maravilhosa,
tá? Mas, a Carol, adianta só eu comer esses alimentos que você vai falar sem seguir os 4 pilares? Não. Porque não existe alimento milagroso. Não existe. O que existe é um conjunto de bons hábitos que você vai aplicar e que vão te dar resultado. Mas depois que você estiver fazendo tudo isso e estiver com bons hábitos, aí você incluir, né, que nem, por exemplo, esses alimentos aqui que eu vou te falar agora, eles vão potencializar ainda mais essa recuperação do colágeno, tá? Quais são esses alimentos que vão te ajudar muito? Frutas cítricas. Por exemplo, laranja, limão, acerola, morango. Todas essas frutas cítricas, elas são ricas em vitamina C, que elas ajudam em 2 coisas, para a produção de colágeno e também para a absorção do ferro. Então, olha quanta coisa boa que essas frutas cítricas têm. Tá? Todos os alimentos que são ricos em vitamina C, eles são muito importantes para essas 2 coisas. Produção de colágeno e absorção do ferro, tá? Então, adianta só ir lá e comer as frutas cítricas, né? E tomar lá o suco da fruta cítrica, se não seguir esse passo a passo, os 4 pilares? Não. Mas seguiu esses 4 pilares aqui, inclua, né? Dê preferência para essas frutas cítricas, depois, principalmente depois das grandes refeições, tá? Por exemplo, lá depois do teu almoço, do teu jantar, como uma fruta cítrica, um morango, uma laranja ou um suco de limão, tá certo? Por quê? Porque além de ser rico e ajudar na produção do colágeno, por ser rico em vitamina C, também vai ajudar na absorção do ferro, tá certo? Outro alimento que é muito importante aí, que ajuda na produção de colágeno, a quinoa. A quinoa é muito rica em lisina, ela ajuda a produção, ela auxilia na produção óssea, tá? Atuando na formação de colágeno. E além de tudo, ela também ajuda, né? Ela é importante para a composição de ossos e cartilagens e de outros tecidos conectivos também. Então, a quinoa é muito importante, tá? Inclua aí quinoa, né, na sua alimentação, no almoço ou no jantar, porque ela também ajuda muito na produção de colágeno, tá bom? Olha só, esse alimento aqui é um alimento que muitas mulheres não dão valor, tá? Mas que ele é extremamente rico em vitamina C. É um alimento que a mulherada não se atenta muito, não inclui muito na alimentação, mas é um alimento muito importante, tá? E muito rico em vitamina C, que é o pimentão, tá? Então, para você incluir aí, volta. Então, inclua sempre um pimentão, né? De todas as cores, pode ser o verde, o vermelho, o amarelo, inclua na sua alimentação, porque ele é muito rico em vitamina C e vai te ajudar na produção de colágeno. Tá vendo como esses alimentos são bem simples? Você veja, frutas cítricas tem uma variedade, uma infinidade, super fácil de achar. Acha em qualquer mercado, não são alimentos caros, você pode também respeitar a sazonalidade, ou seja, escolher, né, para economizar, para escolher um preço melhor, escolha as frutas cítricas da estação, tá? Por exemplo, as estações de inverno tem algumas frutas que, né, normalmente tem um preço melhor, a estação de verão, certo? E assim você vai aproveitando para conseguir, além de comer bem, né, além de consumir alimentos que vão te ajudar nessa produção do colágeno e também vão te ajudar a reduzir o manequim, você também economiza, tá certo? Então, sempre procure dar preferência para o consumo de frutas, né, verduras e legumes também da estação, tá bom? Os pimentões também. Ah, Carol, agora eu só preciso comer pimentão? Não! Ele é um agregado, é um a mais que você pode colocar, né? Fazer um pimentão recheado lá 1, 2 vezes por semana, fazer um vinagrete, que daí você pode aproveitar os 3 tipos de pimentões, tá certo? Fica gostoso, salada fica um pouquinho diferente, tá certo? Então, você pode ir variando o jeito que você vai fazer o preparo desse pimentão para que também não fique comendo todo santo dia a mesma coisa. Porque eu, né, dei como sugestões esses alimentos ricos em vitamina C que você vai comer só isso, né? Você precisa ter a diversidade de comer todos os tipos de alimentos, né, para poder extrair aí os nutrientes de todos eles, tá? Mas é ideal, se puder colocar ali 1, 2 vezes na semana, melhor, tá? E as frutas cítricas, não esquece,
sempre, né, de preferência após as grandes refeições, almoço e jantar, porque daí além de ajudar na produção do colágeno, também ajuda na absorção do ferro, tá certo? E a quinoa, que não é tão falada, né, você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas você encontra muito, tanto em mercado quanto em casa de produtos naturais, tá? A quinoa ela é um pouquinho mais cara do que o arroz, do que os outros carboidratos em geral, macarrão, batata, enfim. Mas você pode deixar para consumir uma vez na semana, tá certo? Come uma vez na semana ou 2 no máximo, para que isso não encareça demais a sua alimentação. E também, porque não é porque a quinoa ajuda aí na produção de colágeno e na produção de ossos e cartilagens, né? Que você vai comer só ela. Não, você precisa consumir os nutrientes de todos os alimentos. Então, é legal você incluir na sua rotina alimentar, né? Uma vez na semana, 2 no máximo, e no restante dos dias você vai consumindo as outras fontes de carboidrato. Arroz e feijão, macarrão, batata salsa, inhame, enfim, tem uma infinidade aí para você incluir na sua alimentação, tá certo? Mulher, viu como é muito mais simples do que você imaginava? Você achou que eu ia passar a fórmula mágica aqui? Suplemento caro, né? Suplemento difícil de achar. Não existe, tá? É o básico que funciona, tá certo? Segue, ó, esses 4 pilares aqui de forma constante, tá? Não é só um dia, é fazer isso de forma constante, todo santo dia, que a sua produção de colágeno vai estar em dia. Você vai ganhar massa muscular, sua produção de colágeno vai estar em dia, você vai ter uma quantidade super legal de massa magra, tá? Consequentemente, a sua pele vai ficar linda e ainda vai te ajudar a reduzir aí 4 números do seu manequim, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado demais desse vídeo e eu quero, ó, que você aplique isso daqui na sua rotina, tá bom? Agora você já sabe que não precisa suplementar colágeno aí para ter uma pele linda, jovem e ainda por cima reduzir o seu manequim, tá certo? Mas tem que aplicar isso daqui na prática, tá bom? Então, segue esses 4 pilares aí, depois eu quero que você venha me contar aqui nos comentários do vídeo como que está sendo a sua experiência e os seus resultados, tá bom? E se você quer mais conteúdos que vão te ajudar a reduzir 4 números do seu manequim comendo de tudo, me siga no Instagram. Eu vou deixar aqui logo abaixo nos comentários do vídeo. Lá também tem conteúdos todos os dias aí que vão te ajudar a reduzir 4 números do seu manequim comendo de tudo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e eu te espero na próxima semana. Um beijo!